Olá, boa noite a todos vocês. Para quem estiver ouvindo essa mensagem logo após o versículo 16, feliz ano novo, porque a gente está reiniciando as nossas leituras, né? Hoje, dia 7 já de janeiro de 2025. Então, nós vamos iniciar hoje no 17. Uma breve. Só para recapitular a gente um pouquinho. A gente terminou na parte na qual Jó, ele menciona Jesus, né? E você imagina como tá e como pode ser, está tudo aqui, né? Então a gente vai lendo, essa foi a parte em que a gente finalizou, ele falando sobre o intercessor, que é amigo dele, né? Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem diante de Deus, como quem defende a causa de um amigo. Então aqui a gente tem um, como é que fala essa palavra? Um testemunho muito forte, né, de que Jesus ele realmente é o seu amigo. Quando a gente acha que tem tribulações na vida, quando a gente acha que a gente tá sozinho, ou que nós estamos passando por situações que ninguém nos entende, ou que ninguém nos ajuda, ou que ninguém consegue, né? Nós temos um verdadeiro amigo, né? E isso é o que a palavra diz. Então, Jó deixa isso bem claro pra gente. E ele fala que Deus nos defende, ou que Jesus nos defende. E quando ele fala que é amigo, que ele é advogado, porque ele fala aqui em cima, que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Como pode Jó falar de uma testemunha que está no céu? Então, quem testemunha por você? Cristo. Não deixem de lembrar que o acusador acusa todos os dias. E é por isso que muitas das vezes você vai ouvir líderes religiosos ou pessoas dizendo: não acredite nas mentiras que o diabo conta. Não é pra gente imaginar um diabo vindo aqui no cantinho tal e falar no seu ouvido: olha, você é feio, você é feia. Não é essa a mentira. É tudo aquilo que nós nos acusamos da nossa fé, que nós não somos isso, nós não fazemos aquilo, nós, né, é um sentimento de culpa, algo que o Espírito Santo não faz. O Espírito Santo ele não nos culpa. Mas como, Thay? Por quê? Porque a palavra ela não seria contraditória consigo mesma. Cristo, ele pagou todos os nossos pecados e nós somos seres sem culpa agora, porque nós não seremos condenados nas nossas culpas. Agora, nós vivemos uma vida de transformação com Jesus. Nós vivemos uma vida na qual a gente né, a gente peca na nossa vida e nós temos ele para nos transformar, nos corrigir. É a mesma coisa. Hoje eu vi um vídeo, por exemplo, de uma pessoa que era do mundo gospel, e essa pessoa ela, era uma pessoa conhecida, né? E ela estava num podcast e ela estava explicando, a pessoa, não vou falar assim, homem ou se é mulher, mas a pessoa estava no podcast e aí o entrevistador perguntou, né, para essa pessoa em relação à mudança de vida que essa pessoa escolheu ter. E aí a pessoa disse: mas eu ouvia muito de evangélico, eu ouvia muito de não sei o quê, eu ouvia muito de religiosos falando: você não pode andar com fulano, você não pode andar com ciclano, você não pode não sei o quê, você não pode. E aí o entrevistador e a pessoa começam a rir bastante, né? E dizendo: gente, mas Jesus andou com fulano, Jesus andou com ciclano. E eu amei a explicação depois da pessoa que estava fazendo a crítica analítica, digamos assim, né, do vídeo, é que a pessoa disse: Jesus andou com todos eles para que eles se transformassem, né? Então, o que que Jesus fazia? Com o cobrador de impostos, ele ensinava, com a adúltera, ele ensinava, até mesmo Maria Madalena, que tinha espíritos no corpo dela, né? Que Jesus ensinava. Então, não tem como ter uma vida com Cristo sem a transformação. Então, se o diabo anda te acusando, nos acusando todos os dias, se ele está todos os dias trabalhando contra nós, quem está ali nos advogando por nós? Quem está ali nos defendendo? Quem está ali dizendo, não, pai, essa está debaixo das minhas asas, esse está debaixo das minhas asas? É Cristo. Então, que a gente não deixe de lembrar que ele é seu melhor amigo, ele é o nosso melhor amigo. E muitas vezes
a solidão especificamente na nossa vida aparece, porque nós, obviamente, como seres humanos, nós precisamos de relações interpessoais, a gente precisa de relacionamentos no trabalho, nós precisamos, né? E nós não nascemos para ficar isolados, porque Deus mesmo disse isso. Como assim, Thay? Deus falou, não fique isolado? Não, ele falou, não é bom que o homem fique sozinho. Está em Gênesis. Então, isso é um pensamento de Deus, que não mudou. Em nenhum momento apareceu um livro novo dele dizendo, gente, repensei aqui, e é bom que o homem fique sozinho. Não há um momento em que Deus tenha mudado, e a palavra diz que ele não muda. Então, essa culpa que nós somos né, todos os dias nós somos apontados, somos culpados por algo, é que é explicado que nós não podemos cair nela. Porque é um truque muito grande que nos afasta de Deus. Muitas pessoas eu já vi que dizem, não, Deus nunca vai me perdoar, eu já fiz muita coisa ruim no mundo. E não há pecado. Paulo diz que não há nada que nos separe do amor de Cristo, não há nada que Cristo não possa perdoar. Obviamente a Bíblia fala sobre um pecado que é imperdoável, que é blasfemar contra o Espírito Santo, né? Então, tirando isso, a gente tem que entender que Deus está ali como justo, como pai, como aquele que ensina, que vai nos ensinar, e o filho está ali para nos advogar, dizendo: gente, pai, ali, ó, tá debaixo das minhas asas, estão aprendendo, estão aprendendo. Por isso que muitas vezes as coisas da nossa vida se repetem, os ciclos se repetem, se repetem, se repetem. Mas faz 20 anos que se repetem, porque não houve transformação em 20 anos. Mas faz 10 anos, não houve transformação na sua pessoa, na minha, na nossa vida em 10 anos. Então, a transformação, ela vem pelo amor e graça de Cristo. Não é só andar com Cristo. Cristo não ficou andando com os pecadores e dizendo: sigam seu coração, façam o que vocês querem. Não, ele falava: siga-me. Então, para seguir a Ele, né? Porque Ele é o seu amigo. Então, é um testemunho muito lindo que Jó deixou pra gente no versículo 21 do capítulo 16, quando ele fala que ele defende a causa do homem diante de Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois dentro de apenas alguns anos eu farei a viagem que não tem volta. Ou seja, ele morreria. Então, no capítulo 17, a gente vai fazer a nossa oração e vai iniciar agora, tá bom? Vamos lá então. Senhor Pai Santo, muito obrigada porque a gente está nesse momento aqui iniciando um novo ano, né? Para início de tudo, a gente quer agradecer porque mais um ano se passou, mais semanas, dias, horas, meses passaram nos quais estávamos unidos, lendo a Sua palavra, contemplando aquilo que o Senhor nos deixou, sendo abençoados e agraciados com aquilo que não tem explicação, que nós não conseguimos comprar ou ganhar com as nossas próprias mãos. Vem tudo do seu coração, de quão bom o Senhor é. E o Senhor é bom. E a Sua palavra diz isso repetidamente, que o Senhor é bom. Então a gente só tem a agradecer, meu Deus, que durante todas as batalhas de um ano que nós passamos, sobrevivemos a todas elas. E estamos aqui novamente, unidos para ler a Sua palavra, para te conhecer mais e mais, para ter mais acesso daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor representa na nossa vida, do bom amigo, do bom pai que o Senhor é. Estamos aqui nesse momento pedindo para que o Senhor nos abençoe, abençoe nossas lives. Eu não gosto muito de falar sobre futuro, o Senhor sabe, eu sempre vivo o presente, sempre falo do presente, mas eu peço, no modo geral, que a gente possa ter um ano muito abençoado, né? Seja um ano não só abençoado com aquilo que a gente acha que é bênção, mas com tudo aquilo que vem das suas mãos. Porque tudo aquilo que vem das suas mãos é bênção. Então, que nós tenhamos um ano abençoado no sentido da sua presença estar conosco em todos os momentos, que a gente não se desvie para os lados, e que mesmo se a gente desviar, que prontamente o Espírito Santo nos busque de volta, nos carregue de volta, que nós tenhamos a força, a sabedoria, o discernimento no teu nome, no teu Espírito, de entender no momento que nós estamos sendo desviados, Senhor, seja por coisas externas, seja por energias malignas, seja por intenções erradas de pessoas, ou mesmo nos nossos corações, a gente pede transformação. A gente pede para que a sua palavra seja capaz de nos transformar e fazer com que nós possamos ajudar ao próximo a transformar também. Quanto mais próximo chega o dia da sua volta, mais temos nós que nos unirmos como igreja
e fazer mais pessoas entenderem a verdade, que só o Senhor é o caminho. O Senhor é o Filho de Deus que veio, que morreu, que ressuscitou por todos nós, que é o único vivo e que é o único caminho até Deus e até a eternidade. Senhor, só tem dois caminhos para ir. É o lago do fogo eterno, que queima eternamente, ranger de dentes, sofrimento, a prisão, ou a vida completamente de liberdade com o Senhor, onde nós vamos louvar e te amar para sempre. Que nós possamos ter a capacidade de fazer com que os olhos fechados espirituais das pessoas se abram através do seu nome. Que as nossas atitudes durante todas essas lives que nós fazemos e tudo que nós aprendemos, Senhor, possamos ser usados como canais vivos da tua palavra, para que a gente faça a diferença no mundo onde não é somente sobre nós, mas sobre o próximo e sobre a transformação que todos nós temos e teremos na vida. Então, a gente vai iniciar nossa live, que o Senhor nos abençoe, me use como canal, que o Senhor possa colocar dentro dos nossos corações as respostas necessárias para a vida, como a sua palavra disse, o coração é a resposta de toda da vida, mas que o Senhor também disse para nós protegermos e guardarmos o coração, porque ele é corruptível. Então, a gente pede essa proteção espiritual. A gente pede as proteções necessárias aos nossos olhos, espirituais e os físicos também, porque muitos dos pecados começam ali. Os nossos ouvidos, proteja e abençoe os nossos ouvidos, porque essa palavra diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus, então que sejamos sendo refinados e afinados o tempo inteiro na sua palavra, naquilo que o Senhor dá a nós, que é o entendimento e a sabedoria nela. E também pedimos proteção contra todos os males, carnais e espirituais, na nossa vida, em todos os âmbitos nela, e que mal algum nos enxergue, que sejamos invisíveis todos os males, Senhor. No momento que a gente acorda, ao momento que nós vamos deitar na nossa cama, que o Senhor nos dê essa proteção, que mal algum nos toque, e que se pela sua permissão algo for necessário para o nosso aprendizado, que venha com graça e com amor, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, piedade de todos nós, enquanto todos nós aprendemos. Em nome de Jesus agradecemos, a palavra é consagrada a Ti. Amém. Vamos lá. Ahn, 20 minutos, gente. Olha que loucura, a gente falou muito. Que bom, graças a Deus. Vamos lá, então a gente vai iniciar o capítulo 17 agora. Peraí. Vamos lá. Então, nós vimos que Jó estava ali falando, olha, para os amigos dele, né? Já sabemos de todos os amigos, de como eles podem ter boas intenções, mas ter o momento errado de aplicá-las, né? Que é bastante, o que acontece bastante na nossa vida. Às vezes a gente não tem como falar com uma pessoa, não sabe explicar como a gente fala com a pessoa, né? É, mas é importante a gente, como é que diz? É, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ah, então vamos lá, a gente vai iniciar porque já passou a hora, mas só que eu queria dizer, é importante a gente entender o momento certo de falar as coisas corretas e para quem, né? Momento correto e dominarmos a língua, porque a palavra também diz que a língua ela fere, é um chicote, né? E a língua ela profere vida e a morte, é o que a palavra diz. Então, a sua língua ela é muito poderosa e quem está no controle dela é você. E quem está no controle dela mais ainda é o Espírito Santo. E quem está no controle mais ainda é Deus. Então, que você ponha as suas palavras nas mãos de Deus. Sua vida, seus pensamentos, mas principalmente a sua língua, que tem o poder da vida e da morte. E os amigos dele, né, estavam ali com a língua um pouco afiada, no momento errado, mas com muitos pontos necessários para o aprendizado dele. Mas vamos lá. Então, capítulo 17. Jó continua no desabafo, ok? Meu espírito está quebrantado. Os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste a mente deles para o entendimento, e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas Deus tornou o meu nome um adágio para todos, um homem em cujo rosto os outros cospem.
Os meus olhos se turvam de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra. Os íntegros ficam atônitos em face disso. E os inocentes se levantam contra os ímpios, né? Comprar a briga, né? A famosa comprar a briga e se assustar, porque, gente, mas Jó é tão bom, mas Jó é tão bacana, ele é tão bonzinho, ele é tão perfeito, como pode Deus fazer isso com ele? Como pode Deus permitir que isso aconteça com ele? Então, entenda que a sua vida, ela é um espelho. Quando a gente fala assim, que cristão, algumas pessoas falam, né? Que cristão, eles. Ah, eu não vivo para os outros. Você vive. Quando você decide chamar Cristo para sua vida e você decide se converter, você vive como um espelho para servir a Deus, que quer que você seja um canal de Deus para salvar os outros. Então, sua vida é um espelho. Então você entende a importância de como você se trata, trata as pessoas, de como você se comporta, de como você fala, de como você. Não é a vida que você quer levar na Terra para que as pessoas, isso e aquilo, porque tem pessoas que são muito envolvidas nelas mesmas, né? Na vida mesma dela, mesmo delas. Então, elas realmente. Ah, tô me lixando pro que pensam de mim. Quando você carrega a palavra de Deus, não é assim. Nós carregamos uma responsabilidade. É por isso que você já apontou dedos, eu já apontei dedos para as pessoas que, nossa, mas não era cristão? Mas não era cristã? Porque a sua vida é igual. Então nós somos espelhos. E o que Jó está falando ali, o que Jó está refletindo é: imagina os inocentes e os íntegros vendo eu passar por isso, quando eu sou um homem tão bom, quando eu sou um homem que ajuda tanto, que faz tudo, né? Então ele fala que é algo assustador de fato. E quantas vezes nós já não vimos alguém bom, que a gente considera bom, que a gente julga bom? Nossa, mas aquela pessoa é tão bacana, tá passando por tanta coisa. A gente esquece que não é sobre o que a gente tá vendo da vida da pessoa, é sobre como Deus quer usar aquela pessoa, a vida daquela pessoa. Então, o sofrimento de Jó vai ensinar muita gente. Olha a gente aqui hoje aprendendo. Então, entenda, sua vida é um espelho, é um reflexo. Então, como você se porta para o mundo, as suas atitudes, as suas palavras, a Bíblia fala, a gente acabou de falar sobre isso, que a língua é a chicote, a língua ela prefere a vida e a morte. Se a gente está vendo isso, Deus está dando um combo, olha, suas atitudes e suas palavras, seus pensamentos também, porque se você for casado, olhar para o lado, isso e aquilo, né? Então, Deus ele tem o pacote perfeito de como você se portar. Isso é cortar a liberdade? Não. Por que que você vai querer ir contra o que Deus tem de melhor? Porque o que tem de melhor está na palavra de Deus. O que tem de melhor na vida para qualquer ser humano está ali. Então, para que ir contra? Qual é a necessidade de ir contra, né? É muito, muito raro você ter o Espírito Santo, você ter uma pessoa, aliás, cristã que, vou fazer o que eu quero. É muito raro. Na verdade, é impossível, acho que eu vou dizer isso, que é impossível. Porque o Espírito Santo mesmo, ele nunca vai permitir que a gente faça as coisas. Nós somos teimosos, né? A gente vai lá e tudo mais, mas o Espírito Santo mesmo dizer, vai lá, a vida é sua, de boa. Nem liga não, que estão pensando de você, ou que falam de você, vai lá, vai. Aí vem as outras mentiras do mundo. Falem mal, mas falem de você. Ou então, se for para ter atenção, que falem de mim. Ou tantas pessoas, né, nos palcos da vida, que são as redes sociais hoje em dia, fazem tudo para que possam falar delas. Mas, gente, nós fomos escolhidos, veja, escolhidos, com tantas pessoas, com tantas possibilidades, com tan... escolhidos a dedo para servir um propósito. Deus não escolheu só para a gente ter um rótulo, cristãos, né? Então ele está dizendo ali que os íntegros ficam atônitos e os inocentes levantam contra os ímpios, brigando com os ímpios porque como pode? Jó está passando por tudo isso. Mas os justos se manterão firmes nos seus caminhos, e os homens de mãos
puras se tornarão cada vez mais fortes, porque não importa o que você acha que uma pessoa ímpia, má, ruim, que você conheça na sua vida, não importa o que você acha, se eles estão com a vida ganha, se eles estão muito felizes, se eles estão. A justiça não é sua, é divina, e nada se é escondido dos olhos de Deus. Então, aqui, o que a certeza que a palavra diz é: os justos se manterão firmes nos seus caminhos, e os de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Então, é nisso que você precisa ficar focado, ficar completamente, como é que eu digo, determinado a ser e a fazer. Ser justo, ou seja, justificado em Cristo, porque nós não temos senso de justiça, nós achamos que temos, mas o que a gente tem é um equilíbrio entre o que é o certo e o que é o errado. Mas a justiça, de fato, ela vem do Senhor, né? Tanto que todos os juízes que nós vimos ali, você vê, fazia o que era desagradável aos olhos do Senhor. Juízes tal, fazia o que era errado aos olhos do Senhor. Aí veio um que falou: Senhor, o que eu mais quero, o Senhor tá me dando um presente, né? Tá me dando um pedido, posso fazer qualquer coisa. Salomão, o que eu vou pedir é sabedoria para liderar o seu povo. Aí o que que Deus fala? Você vai ser um bom juiz, porque a sabedoria vai vir de mim. Aí tem o primeiro grande caso que a gente vê na palavra, que é aquele dos bebês. Não sei se eu preciso repetir, mas brevemente. Salomão tá lá como juiz, no meio, sentadinho. Chega um caso para ele resolver. Duas mulheres, dois bebês. Um bebê morto, um bebê vivo. Duas mulheres que dizem: Olha, eu tive meu filho ontem, eu também tive meu filho ontem. O meu dormiu comigo, o meu também dormiu comigo. O meu acordou vivo e o meu acordou morto. Mas o meu é o que tá com ela, porque ela trocou quando eu tava dormindo. Não, mas o dela, na verdade, morreu e o meu eu não troquei nada. Então, não tem o senso de justiça, porque a gente erra, a gente não tem. Então, o que que Deus dá a Salomão? O que ele pediu lá atrás, sabedoria. E nessa sabedoria é que, obviamente, ele fala: corta o bebê no meio e dá para os dois, dá para as duas. E aí a verdadeira mãe, obviamente, porque o instinto materno, a força materna e o instinto materno é algo que só quem é mãe entende, diz: não, não faça isso, deixa o bebê viver e dá para ela mesma. E aí o que que a justiça de Deus faz? A justiça não é Salomão falar corta no meio, a justiça é o que Deus faz. Aí Deus diz: ela não tá mentindo. Ela tem as mãos puras, ela tem as mãos firmes, ela continua. Então, ela fica com o filho, né? Então, o que ele tá dizendo aqui? Que não importa que você acha que a grama do vizinho tá mais verde, você vai cuidar da sua. E você vai ficar na sua, porque você não sabe o que que o vizinho tá colocando na grama dele para ficar verde. Venham, porém, vocês todos e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia, diante da aproximação das trevas, e eles dizem: vem chegando a luz. E aqui tem algo. A luz está próxima da escuridão. Ou ainda eles dizem: a luz está mais próxima que a escuridão. Ore, se o único lar pelo qual espero é o Sheol, que não é, obviamente, o inferno, né? Mas esse lugar, esse estado espiritual de se estar, se estendo a minha cama nas trevas. Se digo ao túmulo, você é meu pai, e aos vermes, vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Quem poderá ver esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? A esperança que ele está dizendo, né? Desceremos junto ao pó? Então Bildade, ah, peraí. Então Bildade, o amigo dele, né? De Suá, respondeu: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Continua a culpa, continua os amigos dele, né, fazendo isso, enfim. Então, Jó tá ali, sentindo que a vida dele tá chegando ao fim, né? Ele tá falando Sheol, sepultura, então ele tá ali com esse pensamento de que a vida dele tá chegando ao fim, ele percebe que os amigos dele não são verdadeiros, né? Verdadeiros, assim, conselheiros, digamos assim, né? Mas somente
pessoas duras, com críticas duras, né? Então ele tá, obviamente, frustrado e triste, e isso, nós já falamos sobre isso, óbvio, que é muito entendível, né? Aí, agora a gente chega em Bildade, que tá irritadíssimo. Então, Bildade tem uma ira ali, né? Porque ele fala, por que que você para de falar? Quando que você vai parar de falar? Viva a sua vida com sensatez e depois poderemos conversar. Por que que somos tidos por animais e considerados ignorantes aos seus olhos? Ou seja, é como se ele estivesse chamando Jó de arrogante, de rebelde, né? Porque ele fala, por que que você acha que nós somos animais? Por que que você... E é algo que existe, viu, gente? Essa briga aqui desses amigos com Jó existe nas igrejas até hoje. É muito cacífero para o pouco índio. E a gente tem problemas seríssimos, né? Envolvendo o nome de Cristo, que não deveria ser uma vergonha humana, líderes religiosos com tamanha relevância, como é que eu posso dizer, de ser conhecidos, né? Ou seja, impacta muitas pessoas, impacta várias pessoas, está numa briga de Jó, de Bildade dos outros amigos dele, que é basicamente isso. Então, o que ele tá falando assim? Por que que você acha que nós somos tudo isso, né? Ah, você, que dilacera de ira, deve se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda, a luz se escurece. A lâmpada da sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece e os seus próprios planos o lançam por terra. Por seus próprios pés, você se prende na rede e se perde na sua malha. Então, novamente, o que ele continua falando, né? É, que a responsabilidade, ou digamos, culpa, se é que eu não gosto de usar essa palavra especificamente, mas a responsabilidade de tudo que está acontecendo na vida de Jó, Bildade diz que é dele. Então ele tá falando, é sua mesmo. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço o prende firme. O nó corredio está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha no seu caminho. Terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem fome de alcançá-lo. Sabe essa coisa que às vezes as pessoas falam assim, minha vida sempre foi um caos. Ou tudo que acontece na minha vida é um caos, ou tudo que eu estou passando é um caos. É como se fosse essa parte específica aqui. A calamidade tem fome de alcançá-la. Tem pessoas que falam, tudo que eu faço está errado, ou então a minha vida nunca nada deu certo, eu sempre sofri, ou coisas assim que são, né, sentimentos válidos, novamente, que é isso que a gente está aprendendo também no livro de Jó. É isso que ele diz, que a calamidade tem fome de alcançá-la. Então, assim, tudo para você dar ruim, porque a calamidade ama te perseguir, Jó. É isso. A desgraça está à espera da sua queda e consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele é arrancado da segurança da sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele, espalha o enxofre ardente sobre a sua habitação. As suas raízes secam-se embaixo e os seus ramos murcham em cima. A sua memória desaparece da terra e já não se ouve o seu nome nas ruas. É lançado da luz para as trevas, é banido do mundo. Não tem filhos, nem descendentes em meio ao seu povo. Nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Os homens do ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso. Esta é a situação de quem não conhece a Deus. Então, Bildade, obviamente, com a ira, né, que ele tem, que ele passa a ter, né, na passagem, ele vem com esse discurso, né,
quase que pisoteando no sofrimento de Jó, né? Porque ele vem com um discurso bem pesado, né? Bem, digamos, agressivo para ele, né? E diz que é isso, Jó, você tá vivendo só a consequência do seu pecado mesmo, você tem que parar de falar e de ficar né, sei lá. E Bildad, ele vem com essa teologia, assim, então a gente entende que é mais essa teologia simplista que as pessoas têm, que é, olha, errou, vai pagar. É, sem olhar as camadas que vêm por dentro de tudo que Deus tem para você ou para mim, né? Como, por exemplo, os apóstolos perguntando para Jesus: quem é que cometeu pecados, mestre? Os pais dele ou ele, para o cego, né? E Jesus falou: ninguém, nenhum deles. Mas ele nasceu assim para que a graça de Deus fosse. Eu esqueci a passagem perfeitamente agora, mas para que a graça de Deus fosse, tipo assim, posta na vida dele, né? Para que as pessoas vissem a vida de Deus, a mão de Deus na vida daquela pessoa. Então, usando aquela pessoa. Então, nós não sabemos qual é o propósito por trás de todas as coisas. Então, o que Bildade traz, que é essa teologia simplista, é que, olha, você errou, é isso. Você pecou, você não sei o quê. Blá, blá, blá. Então, isso é algo que é complicado, porque o relacionamento com Deus tem várias camadas. O seu relacionamento com seus amigos tem várias camadas. O seu relacionamento com o parceiro ou com sua parceira tem muitas camadas. Não é simplesmente, né, aquilo, olha, é isso e aquilo. Então, Bildade traz essa teologia mais simplista mesmo, que é errada na hora de um sofrimento, porque você tá num momento de dor, não é somente, ih, está sofrendo, olha, mas é porque você está errando, você está pecando e aí o que vai acontecer com você mesmo. Não é assim que funciona, né? E não é o momento, obviamente, de fazer isso. Então, Bildade também que descreve a ruína final dos ímpios, ele fala como é que vai acabar os ímpios, a casa dos ímpios como fica, a tenda dos ímpios como fica, que é essa parte final que a gente está lendo, né? Ahn, e é isso. Então, a gente finaliza aqui hoje. Ahn, é importante, muito importante, a gente falar sobre esse modo de que Bildade, né, ele representa essa teologia simples, porque é tudo tão mais profundo, o propósito de Deus, né, na nossa vida, que às vezes a gente chega, tem alguém e fala, olha, é isso é porque tá escrito, sofreu isso porque é isso, é aquilo, aquilo. E é um erro muito grande a gente ouvir só isso ou passar isso à frente, né? Porque o sofrimento, ele não pode ser como o Bildade pensa, que ele sofrimento é igual a pecado não confessado. Não confessou, Deus. E por que que ele acha que é isso? Porque quando você confessa a Deus, Deus te perdoa, você aprende e tudo mais. Mas não é assim que funciona, obviamente. Nós somos testemunhas disso durante a nossa vida, né? Enfim. Então finalizamos aqui hoje. Amanhã a gente volta para Honra e Glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã é dia 8 de janeiro. A gente fez 17 e 18. Amanhã a gente volta com 19. Então, Jó vai responder a Bildade e a gente vai ver como vai ser essa interação, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada sempre pela paciência, pelo amor, por tudo. E a gente volta amanhã. Fiquem com Deus. Um beijo.